Olá, que bom encontrar você novamente. Vamos a mais uma aula? Isso daí. Mas antes, nós vamos juntos assistir a meditação. A mensagem está incrível. Depois, na maior concentração, você vai acompanhar a aula da prof. Bora lá, vamos estudar. Primeiro, vamos fazer a meditação juntos, ok? O título da meditação de hoje é Manso como um leão. E o texto bíblico está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 27, que diz o seguinte: Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Você já ouviu alguma história de pescador? É isso mesmo. Esse termo ele é utilizado para mostrar histórias que parecem irreais ou mirabolantes, algo muito extraordinário. Provavelmente você tenha um amigo assim, todos temos algum amigo que conta esse tipo de história. Essas histórias elas parecem irreais, algumas delas são, claro, porém a gente percebe que as histórias da Bíblia, por mais mirabolantes que sejam, elas não são histórias irreais, elas são muito reais. Temos muitas comprovações históricas e arqueológicas sobre esses personagens que fizeram maravilhas. Um deles é Daniel. Não tô lembrado não. Tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Daniel, ele acabou sendo jogado na cova dos leões e ali, obviamente, ele morreria imediatamente. Morria. Porém, aqueles leões foram acalmados por um anjo que Deus havia enviado. O rei Dario, que era o rei ali na época, ele percebeu que o que tinha sido feito foi errado em julgar Daniel lá. Foi uma tática, uma estratégia de alguns líderes ciumentos. Dario entendeu o poder de Deus e quem era Deus. I am God. Portanto, a partir daí, ele fez um decreto falando que as pessoas deveriam, a partir daquele momento, honrar, adorar somente ao Deus de Daniel. Pode ter certeza, o mesmo Deus que enviou um anjo para fechar a boca dos leões é o mesmo Deus que também envia anjos para ajudar você nos momentos de dificuldade ou fazer algum livramento. Saiba, esse Deus se preocupa com você. Eu quero convidar você também a entender que esse Deus é extraordinário e entregar o seu coração a Ele. Vamos orar? Deus, da mesma forma que o Senhor livrou Daniel e também tocou o coração de Dario, pedimos que o Senhor venha tocar o nosso coração e enviar anjos para nos livrar daquilo que for necessário. Se não formos livrados, possamos aprender a viver com essas situações e nos tornarmos pessoas melhores. Em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, que Deus abençoe muito. E daí, o que você achou da meditação? Legal, né? Eu também, gostei bastante. Deu para refletir um pouquinho? Sim, com certeza. Então, agora nós vamos começar a trabalhar. Eu peço que você pegue, então, a sua apostila 3. Nós vamos trabalhar hoje no módulo 9. E aí, então, você precisa agora abrir sua apostila. Eu vou abrir a minha aqui. Aqui está ela. Eu estou, então, com a apostila 3. Lembra que nós trabalhamos no módulo 8 na aula passada, com essa interpretação de imagens. Vimos a relevância delas, analisamos aqui esculturas, né, imagens de esculturas, também de charge. E aí, então, resolvemos algumas questões a fim de entender a importância das imagens em questões. Depois vimos mais um pouquinho ainda. Continuamos analisando também na aula passada sobre as análises de texto, né, a partir de esculturas, de imagens de esculturas, de pinturas, e vimos também isso muito pertinente nas catedrais. O conteúdo de hoje, dando continuidade a essa interpretação, nós vamos trabalhar com as figuras de linguagem, e as figuras de linguagem estão aí na sua apostila, na página 16, ok? O que é interessante aqui, que eu gostaria que você destacasse, e nós vamos destacar para ficar melhor para você realmente visualizar. Olha só o que diz aqui, ó, nessa última parte aqui, ó, as figuras de linguagem aparecem frequentemente, ó, frequentemente em quadrinhos e nas conversas do dia a dia, pois as mesmas... ficou legal isso, né? Vamos arrumar? Certo? Pois deixam
os textos o que mais leves, ok? Então, você tem aqui a importância das figuras de linguagem. Então, agora, eu quero que você acompanhe junto com a prof e vai grifando aí o que você achar pertinente a fim de que você fixe esse conteúdo. A primeira figura de linguagem aqui que nós vamos analisar será a catacrese. E o que seria essa catacrese? Vamos dar uma relembrada? Vamos. Olha só, a catacrese, essa figura de linguagem, é quando nós empregamos uma palavra, certo? Uma palavra no sentido figurado. Então, quando nós utilizamos uma palavra no sentido figurado. Mas por que no figurado? Porque não há um outro termo. Quando nós falamos o pé do alface, falamos o dente de alho, nós estamos falando o quê? A catacrese. Então, aqui está um exemplo, o pé da mesa. Ah, você vai dizer o suporte da mesa? É o mesmo sentido? Então, não tem outro termo e você, então, usa partes do corpo humano para colocar em objetos, certo? Agora, a próxima figura de linguagem é a comparação. A comparação, o objetivo dela é qualificar, qualificar com uma característica semelhante, dois ou mais elementos. Tem que haver uma conexão entre eles. Então, vamos lá. Olha que interessante esse exemplo. Na largada, disparou como um tiro. Então, essa palavra como aqui, que é o conectivo, ele me dá essa ideia na oração toda, na largada. Na largada, o que precisa ter? Um sinal para sair. E geralmente é o quê? Um tiro. Então, são características semelhantes? Sim. Agora, a comparação, ela não é uma metáfora. A comparação, ela precisa ter a palavrinha, um conectivo, um elemento que me estabeleça essa conexão, como o parecia, o tal qual, assim e outros. A próxima figura de linguagem, que são as figuras de palavras que nós estamos vendo primeiro, é a metáfora. E a metáfora faz o quê? Ela estabelece uma relação de semelhança, marque aí, ó, de semelhança, ao usar um termo com significado diferente. Quando fala, meu vizinho é um trovão. Ah, professora, mas ele comparou. Ele não comparou. Iria comparar se ele tivesse, meu vizinho é como um trovão. Meu vizinho parecia, meu vizinho é tal qual um trovão. Aí seria a comparação. Então, entenda que a metáfora é uma comparação subentendida. E a comparação, ela torna-se comparação porque eu tenho elemento presente ali de conexão. E aí nós temos a próxima, que é a metonímia. E a metonímia, então, o que que é? É uma substituição, então, certo? Uma substituição lógica de uma palavra por outra semelhante. Bebi um copo de leite. Você não bebe um copo de leite, você bebe o quê? O líquido, né? O leite que está ali dentro do copo. Mas quando você fala beber um copo de leite, você entendeu que você fez aquela comparação do geral para o específico. Ah, mas pode ser, eu posso dizer, estou lendo Machado de Assis. Pode, você pode usar essa metonímia, mas nós lemos Machado de Assis ou nós lemos a obra de Machado de Assis? E a outra figura de palavras é a onomatopeia. E a onomatopeia é tranquila, porque é a representação do som, né? Subir no trampolim, tchumbum, na piscina. Esse tchumbum é o barulho, né? Caindo na piscina. Então, essa é a figura de palavra mais fácil de encontrarmos nos contextos. Agora, você tem, na próxima página, a próxima figura de palavras, que é a perífrase. Bom, perífrase, você percebe que é aquilo que anda ao redor. Essa é a ideia da perífrase. Ao redor, próximo à frase, né? Então, eu uso do quê?
de uma palavra ou de uma expressão para designar alguém, designar, caracterizar. O poeta dos escravos. Quem é o poeta dos escravos? Castro Alves. Então, isso vem do conhecimento geral, certo? Se nós dissermos assim, a capital do IP, quem você vai lembrar? Campo Grande. A cidade das luzes, Paris. Isso é uma perífrase, você usa uma palavra, expressão para designar. Aqui no caso, um literato. Agora, a próxima figura de palavra é a sinestesia. Ó, sinestesia é o efeito do quê? Das diferentes impressões sensoriais. Quais são as impressões sensoriais que nós temos? Os 5 sentidos, certo? Então, vamos ver o exemplo? No cemitério chorava, era o amargo som. Como é que som vai ser amargo? Amargo tem a ver com paladar, som tem a ver com audição. Então, aqui eu tenho uma sinestesia, para dizer o quão triste estava, né? Vinha lá da alma aquela dor, aquele sofrimento. Então, amargo tem a ver com paladar e som tem a ver com audição. Aqui eu tenho as impressões sensoriais. Tudo bem? Essas são as figuras de palavras. Agora, dentro das figuras de linguagem, nós temos também as figuras de pensamento. Então, vamos ver as figuras de pensamento aqui, ó. Aí você tem a antítese, certo? O que é anti? Contrário. Então, essa é bem tranquila de você observar. Está dizendo anti é contrário. Então, são palavras com sentido que? Opostos. Ele tem um bom coração, mas se olhar parece um menino mau. Então, para ser uma figura de pensamento, que seja uma antítese, eu vou ter esses opostos dentro do contexto. Bom, mal, lindo, feio, alto, baixo. E o eufemismo, a gente usa bastante eufemismo no cotidiano, né? Isso aqui, é a intenção de usar o eufemismo é porque atenuar um fato ou uma atitude. Enfim, descansou. Enfim, morreu. Então, em vez de você dizer enfim morreu, você vai dizer enfim descansou. Então, esse descansou aqui é para o quê? Atenuar. Em vez de dizer morte, morreu, você vai falar descansou, partiu desta para melhor, foi para a terra dos pés juntos. Eufemismo. Agora, a hipérbole, que é outra figura de pensamento, é o quê? É uma palavra usada com exagero intencional. Esperei um século no ponto de ônibus. Bom, se for um século, você nem vive mais, né? Já não foi tomar água, não comeu, tá morto ali, paradinho no ponto de ônibus. Então, esperei um século, estou morto de fome. Tudo isso é o quê? Exagero, hipérbole, é figura de pensamento. E o próximo que você tem aí é a ironia. A ironia, o que que é? É uma afirmação contrária, não é uma antítese, é uma afirmação contrária ao que se pensa. É um santo, né? Quando você conhece alguém, ele é um santinho, santinho do pau oco. Você usou o quê? Uma ironia, ok? Então, essas são as figuras de pensamento. Mas você tem mais uma figura de pensamento. Vamos ver qual é? O paradoxo. E o paradoxo é interessante, né? Porque este vê-se bastante no meio literário. Porque é aquele uso de ideias, né, de duas ideias contraditórias em uma só frase ou só pensamento. Aí você vai dizer, professor, é antítese. Olha, antítese são palavras com sentidos opostos, as palavras estão claras. O paradoxo, ele passa uma ideia absurda, ok? Uma ideia contrária. Vamos ver isso no exemplo? Ainda me lembro daquele silêncio ensurdecedor, ó. Como é que o silêncio pode ser ensurdecedor? Silêncio quietinho, ok? Então, você percebeu aqui que nós vimos até agora as figuras de linguagem, só que foi a figura de
pensamento. E aí eu tenho mais uma figura de pensamento que está ali na página 18, que é a prosopopeia ou personificação. Aí você vai dizer, ah, professor, é parecido com a sinestesia. Não, não parece sinestesia, porque aqui é persona, uma prosopopeia ou personificação, uma ação da persona, a personagem. Então, é a atribuição de característica própria, ó. Características próprias de seres animados a seres inanimados. O sol está tímido. O sol pode ficar tímido? Quem fica tímido? Pessoas. Então, eu tenho aqui a personificação. Eu transformei o sol num personagem, ok? E não foram sensações da sinestesia, que são os 5 sentidos. Não foi. Gosto, por exemplo, que é do paladar. Som, que é da audição, certo? Não tem nada a ver, são totalmente diferentes. Então, nós acabamos de ver agora as figuras de pensamento. Nós vamos continuar agora vendo as figuras de construção. E as figuras de construção agora são legais, porque elas vão entrar realmente no texto e muitas vezes você vai poder usá-las no seu texto argumentativo, algumas delas. Então, vamos ver quais são essas figuras de construção. Se está dizendo assim, ó, figuras de construção, é para dar o quê? O construir é dar sentido. Aí eu tenho a aliteração. E a aliteração, o que que é? É repetição. Pode ser de um determinado som nos versos ou nas frases. Então, ó, chove. A chuva encharca as botas, a bolsa, o chale. Boto a bolsa para secar. Boto o chale para enxugar. Você percebeu o sonzinho da bota, do boto, da bolsa, certo? A literação, então, é essa repetição de determinado som. Você vê muito isso nos textos literários, né? Agora, a outra figura de construção é o anacoluto, que é a alteração da construção normal da frase. Então, eu sei que a frase, oração, período, tem uma ordem, né? Sujeito, verbo e complementos. Quando eu inverto isso, eu coloco vírgula. E ao fazer isso, eu estou fazendo o quê? Usando um anacoluto. A vizinha, vírgula, não vi o que espiava. Então, não viu que espiava? Vizinha. Então, agora aqui você percebeu que está na ordem indireta. Isso é anacoluto. Agora, a próxima figura de construção é a anáfora. O que é anáfora? É aquela repetição intencional de uma palavra ou expressão para reforçar o quê? Para reforçar sentido, ok? Então, vamos lá. Olha que lindo nesse trecho aqui do Carlos Drummond. Noite, montanha, noite vazia, noite indecisa, confusa noite, noite à procura, mesmo sem alvo. Então, essa repetição aqui, ela foi proposital, ela foi intencional, é para expressar quão densa é a noite. Agora, a próxima é a elipse. Aí, quando você fala em elipse, você vai lembrar do sujeito elíptico, né? Aquele sujeito que está ali, escondido através do pronome. E na elipse, agora, nós vamos ter o quê? A omissão de um termo que a gente consegue identificar. Na escola, crianças e mais crianças. Não precisei do verbo haver aqui, ó. Ok? Ele não está ali. Eu posso escrever na escola, vírgula, crianças e mais crianças. O que tem? Tem, há, existe. Então, isso é uma elipse, que é uma figura de construção. Agora, vamos ver as outras duas aqui. O pleonasmo, que usamos tranquilamente ele no nosso cotidiano, e aí eu tenho aquele pleonasmo que é o vicioso e o estilístico. O vicioso é quando você fala, né? Vou subir para cima, descer para baixo. E tem o estilístico, é quando ele está lá no texto literato, para quê? Para dar uma ênfase. Então, o pleonasmo, ele é uma repetição, ok? A repetição. Às vezes se torna redundante, desnecessário, mas em outras vezes é importante para reforçar a mensagem. Um exemplo que está aqui: vi na praia com os meus olhos o nascer de inúmeras tartaruguinhas. Se viu, foi com seus olhos, já está aqui na primeira pessoa. Então, isso aqui é uma repetição, ó.
com os meus olhos, um pleonasmo. Pode ser pertinente? Pode. Em final, a função pode ser de reforçar, né? A beleza que é de ver tartaruguinhas nascendo e dirigindo-se desesperadamente em busca de água, né? Pode ser, então. E lembre-se que está o pleonasmo, então, vicioso e o pleonasmo estilístico. Agora, polissíndeto. Aí eu quero lembrar a você que o poli é muito, né? Síndeto são as conjunções das orações coordenadas, são chamadas de síndetos. Então, quando eu tenho a repetição, olha lá, grave aí, a repetição da conjunção, eu tenho um polissíndeto. Nem o céu, nem a terra, nem o brilho da lua no mar poderão fazê-lo chorar. Você percebeu que aparece muito nos textos literatos? Com certeza. Então, são figuras agora que nós acabamos de revisar, as figuras de construção. Nós vimos as figuras de palavras, né? Figuras de palavras, vimos as figuras de pensamento e agora vimos as figuras de construção, ok? E agora vamos virar a página para ver mais uma aqui que faltou, que é o zeugma. Olha que interessante o zeugma. O zeugma... Ah, é a elipse, professora. Não, zeugma é a omissão de um termo. Ó, vamos analisar isso direito. Ó. É a omissão de um termo já expresso anteriormente. A elipse você não expressa. Na escola, crianças, muitas crianças. Na escola, muitas crianças. Entende-se. Não precisa do verbo ali existir, o verbo haver. Agora, zeugma é diferente, ó. Meu irmão gosta de inglês. Olha o verbo aqui, ó. Gosta de inglês. Eu, de espanhol. Você percebeu que não precisa escrever novamente o gosto de espanhol. Então, meu irmão gosta de inglês, eu de espanhol. É zeugma. Então, essa omissão aqui, retirar esse gosto, segundo gosto, é uma zeugma, ok? Então, é uma figura de pensamento. Tudo bem? Tranquilo. Então, as figuras de linguagem, elas são bem fáceis. Eu só tenho que prestar atenção no contexto onde elas se encontram, ok? Então, só para lembrar a você que nós trabalhamos hoje figuras de linguagem. E elas aparecem com mais frequência em quadrinhos, conversa do dia a dia. Por quê? Porque elas deixam os textos mais leves. Então, você está trabalhando interpretação de imagens. Dentro do texto verbal, você vai ter lá as figuras de linguagem. Portanto, você precisa aprender a distingui-las. A catacrese, a comparação, a metáfora, a metonímia, a onomatopeia são figuras de quê? De palavras, ok? E aí você tem mais a perífrase e a sinestesia. E as figuras de pensamento são a antítese, eufemismo, a hipérbole, a ironia, o paradoxo, certo? E mais a prosopopeia ou personificação. As figuras de construção são a literação, a anacoluto, a anáfora, a elipse, o pleonasmo, o polissíndeto. E quem mais, professora? Vamos relembrar lá? E o zeugma. São essas figuras de linguagem que nós trabalhamos hoje. Tudo bem? Espero que você tenha destacado aí, colocado algumas informações na sua apostila, no seu caderno. Muito bem. Vejo você cheio de novidades para me contar na próxima aula. Até lá!